Olá, me chamo Joaquim, mais conhecido como Sr. Quinca. Tenho 68 anos, tenho 4 filhos. Moro em uma cidade no sul do Piauí e desde já peço desculpas, mas não falarei o nome da cidade para evitar transtornos. Mas o que eu posso dizer é que sou da mesma cidade do Luciano, que o relato foi contado aqui no canal. Inclusive, o rapaz que estava com ele no relato citado é meu sobrinho, o mesmo que está escrevendo para mim, já que eu não sou letrado. Sou caseiro, sei fazer de tudo na roça, cercas, currais, planto, lido com gado e etc. Enfim, vamos ao relato. Isso aconteceu, eu tinha por volta de 27 anos, morava sozinho em uma casa, e eu trabalhava para um colégio particular muito conhecido aqui na cidade. Eu era responsável por uma grande área deles. Como mencionei antes, eu fazia de tudo. No mês de setembro daquele ano, tinha preparado uma ceva para caçar próximo a um rio, que ficava próximo à casa que eu morava. Mas o local que eu ia caçar ficava a uns 10 quilômetros de lá. No dia que voltei na ceva, levei mantimentos, uma cartucheira calibre 36 e um revólver calibre 38 canela seca e uma peixeira. E meu inseparável facão de cabo azul, conhecido aqui por 3 riscos. Cheguei na ceva, me posicionei em cima da árvore e esperei que entrasse alguma caça. As horas se passaram e não vinha nada. E eu estranhei, percebi que não havia barulho algum na mata. Aquilo me acendeu um alerta, porque quando isso acontece é sinal de predador, principalmente onça. Passou alguns minutos. Comecei a sentir um forte cheiro, uma mistura de carniça com cheiro de chiqueiro de porco. Imediatamente, coloquei a gola da camisa no nariz e fiquei apreensivo. Comecei a ouvir uns barulhos esquisitos, uma mistura de grunhido de porco com rosnado de cachorro, como se estivesse com uma gripe forte. Sabe aquela gripe que a gente fica com catarro no peito, com dificuldade de respirar? Eu me assustei e fiz o mais absoluto silêncio, porque percebi que aquilo não era normal. Olhei em direção à minha ceva, que ficava a uns 20 metros de onde estava, e eu vi um vulto preto, mais ou menos o tamanho de um bezerro novo. Só que deu para perceber que uma das partes dele era mais alta que a outra. Eu peguei minha lanterna, ficava pensando se ia ligar ou não, mas liguei. E o que eu vi foi a coisa mais horrível de minha vida. Eu me arrependo de não ter ficado quieto até hoje. Ele tinha uns pelos pretos acinzentados. Tinha uns trapos de roupa naquele enorme corpo magro. Tinha a parte traseira mais alta que a dianteira. Uma cabeça muito grande, que ficava quase arrastando no chão. Orelhas pontudas. Tinha uma espécie de boca que ficava sempre aberta, babando muito, com dentes enormes. Naquele momento, ele olhou para mim e eu vi aqueles olhos amarelos, grandes. Aquela coisa deu uma espécie de rosnado engasgado. E do nada, veio em minha direção num tipo de galope, meio de lado. Uma coisa toda sem jeito, mas ao mesmo tempo muito rápido. Fiquei paralisado de medo. E em questão de segundos, ele estava embaixo da árvore bufando, fazendo grunhidos estranhos. Bateu o desespero, porque aquela coisa olhou para cima e começou a ficar em pé, igual a gente, com umas pernas tortas e meio que balançando para se equilibrar, todo esquisito. Seus braços tocavam o chão. Ele se preparou para pular, e eu peguei a cartucheira e dei um tiro nele, que pegou meio que no ombro dele de raspão. Aquilo deu um grito tão alto que meus ouvidos doeram. Logo em seguida, ele saiu correndo em direção aos morros, e eu fiquei em cima da árvore até o dia amanhecer. Quando deu por volta de 8 da manhã, eu desci. Voltei em direção à casa. Quando cheguei lá, tinha umas galinhas mortas. O cavalo estava com um arranhão muito grande na parte traseira. 2 dos meus 5 cachorros aos pedaços, e os outros muito cansados e feridos. Tinha sangue na porta da frente da casa.
Passei o restante do dia cuidando dos animais machucados. Fiquei espantado e pensei muito. Ou aquela coisa seguia o meu cheiro até em casa à noite, ou aquela coisa me conhecia. E a segunda opção que me deixou mais preocupado, pois seria alguém que me conhecia e poderia me pegar na traição. No outro dia, bem cedo, fui atrás de ajuda. Cheguei até a casa do Sr. Augusto. Ele era um velhinho muito gente boa e crente nessas coisas. O mesmo falou até que já tinha visto isso e viu também até mula sem cabeça. Comentei o assunto com ele. O mesmo me orientou a prestar atenção nas pessoas, ver se alguma olhava para mim de forma estranha ou com semblante de raiva, já que eu era uma pessoa querida por todos e não tinha nenhum desafeto. Segui o conselho, fui até o centro da cidade, encostei no barzinho do Sr. Pedro. Comentei com ele o assunto. Ele riu do que eu falei, mas logo ficou sério, pois via meu olhar de preocupação. Batemos um papo baixinho. Logo chegou um senhor já de idade, o Sr. João, conhecido por fazer concertos de panela e fogões aqui na região. Todos deram um bom dia, ele respondeu, mas olhei para ele e percebi uma faixa de curativos no ombro, descendo no braço. Deu para ver, pois ele sempre andava com camisa social aberta, pelo menos os 3 botões de cima. Perguntei se ele tinha se machucado. Ele me olhou torto e disse: machuquei quando eu pegava lenha no mato. Coloquei umas no ombro e aconteceu de uma escorregar e rasgar meu ombro. E eu respondi: melhoras ao Senhor. E ele só balançou a cabeça de forma positiva, mas sentia que ele me olhava. Eu me levantei e fui para casa. Passou vários dias, tudo tranquilo, mas eu sempre com aquilo na cabeça. E numa quarta-feira à noite, eu assisti um jogo do Vasco, quando ouvi os cachorros que ainda estavam vivos, latindo e chorando muito. Aquilo me alertou. Logo peguei minhas armas e chamei os cachorros, os colocando para dentro, e fechei tudo. Apaguei as luzes, deixando só as do fundo e da varanda da frente acesa. Fiquei na sala apreensivo. Os cachorros começaram a chorar, até se calarem. E logo subiu aquele cheiro horrível de novo. Comecei a ouvir aquela respiração engasgada e rosnados. Algo muito pesado andava em volta da casa. Empurrões nas janelas e portas, mas principalmente nas janelas. Aquela coisa parecia saber que elas eram frágeis. E do nada ficou tudo em silêncio. Aquele silêncio ensurdecedor que dá aflição. E do nada, uma pancada muito forte na porta da frente, que quebrou uma parte, um pedaço de cima. Vi aquele braço com pelos pretos acinzentados, falhados, dedos deformados, garras muito grandes a entrar. Peguei o meu facão, corri e dei um golpe naquele braço. Não decepou, mas foi por pouco, pois ficou pendurado pela carne. Ele deu um urro muito forte e puxou para fora. O braço pendeu e terminou de ser arrancado enroscando na porta, caindo dentro da sala perto. Ouvi ele correndo para longe e gritos horríveis. Tudo ficou em silêncio novamente. Quando eu estava ficando tranquilo, uma pancada enorme no telhado. Muitas telhas se quebraram. E por sorte, as ripas e caibros do telhado não se partiram. O bicho ficou com a parte traseira para dentro de casa, como se ele tivesse ficado preso. Aproveitei a situação, peguei a cartucheira e atirei nas pernas dele, que deu outro urro, se desprendeu e pulou na parte de fora da casa. E uma voz muito grave, com muita dificuldade, falou: desgraçado, ninguém nunca tinha me ferido. Você arrancou meu braço, eu vou me vingar, vou matar toda a sua família. Logo em seguida, ouvi ele correndo e grunhindo, semelhante ao cachorro quando se machuca. Quando eu ouvi aquilo, eu fiquei congelado. E se ele tentasse entrar novamente, teria me matado com certeza, pois eu não ia ter reação alguma. Quando amanheceu, eu saí para ver o estrago. Paredes, janelas e portas arranhadas. Um buraco enorme no telhado. O meu cavalo estava morto, sem a cabeça. O braço, antes de um monstro, agora era um braço de gente,
de uma pessoa idosa com a mão calejada. Deixei toda a bagunça do jeito que estava. Peguei a bicicleta e fui na casa do Sr. Augusto. E quando eu cheguei lá, tinha um grande rastro de sangue dando a volta na casa e entrando pela cozinha. Eu fui com cuidado, entrei devagar. O guarda-roupa dele estava revirado e com roupas lá. Aquilo me deixou muito assustado, com uma dúvida muito grande. Será se ele era o monstro e tinha me enganado da primeira vez que fui lá, mandando eu procurar alguém que me olhasse de forma estranha só para eu me despistar? Voltei para casa e o braço que eu tinha arrancado não estava mais lá. E os cachorros estavam acuados na cozinha chorando. E desde então, o Sr. Augusto sumiu da cidade e não ouvi mais notícia dele. Quando meu sobrinho falou do que tinha acontecido com ele e seu amigo, veio aquela pergunta na cabeça: teria o Sr. Augusto voltado para cumprir a sua promessa? Não sei dizer, mas foi um fato muito aterrorizante. Hoje eu venho compartilhar isso. Meu sobrinho me apresentou o seu canal, e o relato que eu mais gostei foi o lobisomem da Venda do Tesouro. Eu tirei a conclusão de que armas comuns não conseguem matar esses demônios. Muito obrigado. Tá aí, galera, mais um relato aí sensacional enviado ao canal. Galera, quem tiver relatos iguais a esse quiser enviar ao canal, o e-mail está aparecendo aí na tela e também está na descrição do vídeo. Galera, me sigam lá nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, todos os links aí embaixo na descrição desse vídeo. Galera, muito obrigado e até a próxima.